de volta, eu sou a Cíntia Assis e hoje no quadro Adaptação, o seriado The Flash. O nosso convidado é o Rogério Saladino, editor da Jambô, falando dos seus quadrinhos e RPGs, além dos lançamentos e notícias da semana. Você vai perder? Tá cheio de novidade, fica aí então. Estamos de volta na parte ao vivo do nosso programa e eu tô de camiseta do Pateta aqui, em homenagem ao meu amigo. Em homenagem ao meu amigo Paulo Mafia, né? Que eu tenho um grande débito com a Disney, que foi graças aos quadrinhos da Disney que eu virei um leitor de quadrinhos, leitor de livro, leitor de bula de remédio, leitor de qualquer coisa. Eu virei um grande leitor graças a esses quadrinhos e eu tenho um respeito muito grande pela Disney. Muita gente não, sim, muito leitor de super-heróis, né? Não é muito chegado em Disney e tudo. Mas olha, dá uma lida porque tem personagens fantásticos. Pateta é um deles, muito legal o Pateta. Super Pateta, genial. Morcego Vermelho, o Super Pato e uma gama inteira de personagens. As sagas do Mickey como detetive são ótimas. Então, né? Mas vamos parar de ficar elogiando muito a Disney e vamos por trabalho, né? Léo, o que nós temos hoje? Hoje, lançamentos. Vamos começar com os... Tá. Lançamentos e dicas, né? Hoje eu trouxe algumas dicas de coisinha mais velha também. Perfeito. Vamos começar com os nossos lançamentos da semana. O que a gente tem aí, Sergião, para começar? Turma da Mata. Muralha. Então vamos lá. É Turma da Mata com o Arthur Fujita, que é um dos convidados nossos para breve, né? O Fujita já confirmou a participação aqui. E esse Turma da Mata, né, já está noticiado. O Sidão já falou. Se não me engano, essa é a sexta, né, gráfica MSP, né? É, a sexta. Então, nem adianta falar muito. Mostra pra vocês a capa sensacional. Vale a pena ler. A Turma da Mata, Justalhão e Companhia, versão super-herói. Muito legal. Tinha que ser, né? Roteiro do Roger Cruz, né? Nosso próximo lançamento... Essa é uma dica de coisinha velha. Badger alucinado. É um personagem literalmente louco mesmo, né? Um personagem com múltiplas personalidades. Uma acha que é cachorro, outra é uma menininha assustada, outra é um francês maluco. Essa daí foi uma minissérie que a Abril publicou em 90, 91. E depois esse é um encadernado, né? E antes disso ele teve uma breve publicação pela Cedibre e vai voltar agora. Bom. A First Comics, que era a editora original, vai ter uma nova encarnação dos Estados Unidos e tá para voltar. Que ótimo. Nosso próximo lançamento ou dica? Opa, isso é uma dica minha, né? Eu sou um grande apaixonado pelos livros do Terry Pratchett e isso saiu, eu acho que quando foi? Tem uns meses já, né? 6 meses já, um pouco mais. E eu não resisti e trouxe para vocês como dica porque isso é sensacional. Eu aconselho vocês a não lerem nada dele em público, tá? Eu dei vexames homéricos lendo algumas coisas dele porque ele tem aquele humor inglês. Isso para quem gosta de humor inglês, né? Ele tem aquele humor inglês ácido. Tem quem não gosta? Tem. Tem gente que prefere aquele humor americano, que é mais rasgadão. Esse humor dele é sensacional, ácido, nossa, pesado, é muito divertido. E Terry Pratchett, né? Espero Discord, né? Espero que a editora traga todos os livros. São 57. São muitos, eu não lembro quantos, mas são muitos. São 57, espero que a editora que pegou a vaga da Conrad aí agora... E relança os primeiros também, de também. Preferência, para poder começar. Tá tudo esgotado, tudo esgotado. Qual é o nosso próximo, Sergião? Mais uma dica. Cartas Selvagens, foi publicado pela editora Globo, também minissérie, seu encadernado, em 93. É uma coisa interessante, é criado pelo George R.R. Martin, né, do Game of Thrones, ele criou como um mundo de RPG, um cenário de RPG que ele jogava com os amigos, tanto que esse gibi chegou a ser vendido num pacote com o GURP Suppers, que o GURP Suppers usava o cenário do Cartas Selvagens, e agora os livros estão saindo pela Leia. A Card já está no 4º livro, também é um material muito bom. Que vale a pena você procurar aí e ter todos. Inclusive esse Carta Selvagem é uma grande dica, né? Vasculha aí. Não é tão difícil de achar em sebo. É verdade, eu tenho ele em fascículos ainda. Qual é o nosso próximo? Thor, isso acabou de sair, eu recebi hoje isso. Então eu nem olhei direito.
mas é a capa do novo Thor. Você É sabe alguma coisa? Sei. A fase que está saindo ainda nas revistas mensais, esse é o primeiro arco. Acho que deve reunir as 5 primeiras edições, que é o título mensal escrito pelo Jason Aaron. Ah, eles estão encadernando o título mensal agora, né? Então, e cada vez mais rápido. A gente já mostrou outro dia aqui um do Homem-Aranha, um É verdade, Fabulosos verdade. Vingadores. É Eles verdade. estão encadernando Encadernando as bastante. sagas. Estão pegando o esquema americano, né? Nos Estados Unidos é mais rápido ainda. Às vezes quando tá saindo a última parte de um arco, sai no mesmo mês o encadernado. É. Qual é o nosso próximo lançamento, Sérgio? Temos um último aí, né? Mais uma dica, um livro do Doctor Who, Quando Cair, o Verão e Outras Histórias, que ele é um título metafísico, por assim dizer. São 3 contos escritos pelos personagens do Doctor Who. E o livro interessante é que ele aparece na série. Ele aparece em qual episódio? É no The Bells of St. John. É um episódio quando a Clara se torna companheira do Doutor. Olha, bem interessante. Bom, eu sou apaixonado, o Léo é outro apaixonado por Dr. Who, nossos amigos são apaixonados. Quem não era, a gente viciou, né? Que é o caso do Jota, né? O Jota não conhecia. A gente sempre dá um jeito de convencer as pessoas. O Jota não conhecia, a gente fez ele assistir tudo e hoje ele é outro apaixonado por Dr. Who, que é uma série sensacional. Bom, esses foram os nossos lançamentos da semana. A gente vai para o... O que a gente vai para agora? Esqueci. Entrevista com o Rogério Saladino. É isso aí. A gente falou de RPG com o Carlos Selvagem, vamos falar mais um pouco de RPG agora com o Rogério. Então tá, a gente vai para a entrevista com o Saladino e a gente volta daqui a pouquinho com mais novidades, com mais quadros para você. Olá, estamos de volta aqui com a HQ e Companhia. Eu estou aqui com César Freitas e com o Rogério Saladino, da editora Jambô. Né, Zé? É isso aí. Boa tarde para vocês. E a gente tem uma novidade no nosso programa hoje, além do nosso ilustre convidado, que, olha, hoje eu espremo ele, vocês não vão acreditar. Para quem já acompanha a HQC há bastante tempo, já sabe que o Rogério veio várias vezes ao programa. E ele tem muitas novidades, porque ele saiu da Panini, ele está numa editora nova, que é a Jambô, que publica, além de quadrinhos, publica muita coisa de RPG, que para quem acompanha a carreira do Saladino, sabe que é uma grande paixão dele. Na verdade, a gente se conheceu por causa do RPG, né? A gente jogava RPG junto, apesar dele não ter cabelo branco nem nada, é que eu pinto o meu cabelo para ficar mais charmoso, ver se um dia eu desencaro, vai que, né? Pena que ele não consegue. E a gente tem uma novidade hoje. Vamos beber cerveja? Vamos beber cerveja. Ah! Olha só, a gente tem uma parceria com a importadora da Shipyard, que é uma cerveja inglesa sensacional. As pessoas que já me conhecem há um bom tempo sabem que eu tive aqui um programa sobre cerveja. E a Get Your Beers, que é a importadora que traz essa cerveja, está com uma parceria com a gente. Então ela nos cede gentilmente uma cerveja para a gente degustar com o nosso convidado. Aí eu dei um azar tremendo porque o Saladino não bebe. Então né? eu bebo. Aí eu bebo por ele, né? A Cíntia vai beber por ele. Vamos abrir aqui no ar? Para ouvir o barulhinho? Mulher abrindo cerveja. É. Mulher abrindo cerveja. Aí, ó. Daqui, deixa eu mostrar pra você. O truque masculino de abrir cerveja. Você pega aqui e faz assim, ó. Ah, tá bom. Você pega a cerveja que já tá aberta e abre. É, exatamente. Olha que cor linda! Tossa. É. Essa daqui é uma stout, bem inglesona. O nosso convidado não bebe, gente. Uma pena. Então, cheers. Cheers. Bom, vamos lá, Rogério. Vai lá. Eu queria que você fizesse um resuminho da sua passagem pela Panini e na sua entrada pela Jambô, porque acho que nem todo mundo sabe dessa sua transição. Então vamos lá, vamos explicar rapidinho. Foram 7, um pouco mais anos na Panini, e onde eu entrei lá como assistente de redação, editor júnior, depois fui aprendendo o trabalho e acabei trabalhando como editor de alguns títulos como Homem-Aranha, X-Men, Wolverine, a linha Ultimate e alguns derivados desse material. E eu fiquei lá por um bom tempo, é um material maravilhoso, pô. Quem não quer trabalhar com Homem-Aranha, quem não quer trabalhar com Wolverine, tá? Mas ao mesmo tempo, como você falou, eu tenho uns trabalhos anteriores de RPG. Eu comecei a trabalhar, meus primeiros trabalhos profissionais foram de RPG. Eu trabalhei na revista Dragão Brasil, que é uma das clássicas revistas de RPG que a gente teve aqui no Brasil.
eu sou um dos criadores do cenário Tormenta, que é um cenário de RPG, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, tá? Para quem não sabe, eu explico. E a Jambô Editora foi uma editora que acreditou nesse cenário. Enquanto a gente estava na Dragão Brasil, na revista, a editora que fazia a revista, que não era a Jambô, ela não tinha muito interesse em fazer livro, porque livro e revista são duas coisas completamente diferentes, tem uma logística completamente diferente, fluxo de caixa diferente, então, assim, andar nessas duas vias é um pouco complicado, tem gente que consegue. A editora da Dragão Brasil não achava que era interessante. A Jambô, ela é uma editora do Sul, ela é de Porto Alegre, ela acreditou e continuou lançando os livros de Tormenta, escritos por mim, pelo Marcelo Cassalo, pelo Jotran Trevisan, e eles mesmos colaborando. Nesse tempo, eu ainda trabalhando na Panini, fazendo outras coisas, eles estavam cuidando do material de RPG. Só que, não é só que isso, é muito bom, a editora foi crescendo. Eles não fizeram só RPG, como se fosse só, né? Você já viu o tamanho de cada livro de RPG, Sim, não sim. trabalho. Aí eles começaram a investir em literatura, fazer livros, fazer romances. A gente teve um sucesso maravilhoso com o Leonel Caldela, que escreveu uma trilogia baseada em Tormenta, e agora ele já está indo para o terceiro livro de uma trilogia do material dele. Para quem conhece fantasia medieval, fantasia, ficção, sabe que você lançar 5 livros em 10 anos é muita coisa. É um sucesso. O Leonel escreve maravilhosamente bem. Além disso, você tem outros artistas que trabalharam com a gente, que ajudaram com ilustração, com quadrinhos, e a Jambô sempre publicando na medida do possível. E crescendo como editora, fazendo mais livros, fazendo mais linhas de RPG, mais quadrinhos. E chegou uma hora que o Guilherme Isvaldi, que é um dos sócios, comentou comigo que sempre estava afim que eu fosse trabalhar para a Jambô, mas ele ficava assim, porque eu estava na Panini, o salário era bom, de repente eu não queria e tal. Aí a gente conversando, a gente acertou de eu ir trabalhar na Jambô com eles, por uma remuneração razoável, praticamente a mesma coisa que eu ganhava na Panini, e eu ia ter mais liberdade de ação, de criação, de decisão, e eu ia trabalhar com RPG, que é uma matéria que eu adoro, quadrinhos, que é outra coisa que eu adoro, com literatura e com livro-jogo. Sabe aqueles livrinhos jogos e tal? Então, ele estava me dando várias opções de trabalhar com matérias que eu gosto. E tem um adendo aí nessa história, né? Você trabalha de casa, né? Exatamente. Eu moro em São Paulo. A editora Jambô, ela é de Porto Alegre. E eu falei, e aí, Guilherme, como é que a gente faz? Você trabalha em casa. Porque boa parte do meu trabalho... Não, você não. Eu posso fazer pela internet. Eu posso receber textos, receber arquivos de gráfica, fazer contato. Eu posso fazer pela internet, eu posso fazer por telefone, eu posso fazer por e-mail. E a parte de gráfica são eles que cuidam. A parte que você precisa ir no lugar são eles que cuidam. Então, dá para fazer um equilíbrio disso. Porque nesse tempo todo, a equipe da Jambô é pequena. Então, eles querem ampliar, eles querem fazer mais materiais, eles querem fazer mais quadrinhos, só que fica sobrecarregado. Então, a alternativa deles foi me contratar, porque eles falaram, você já tem experiência com quadrinhos, você já conhece, você está trabalhando por 7, 8 anos na Panini, você tem a experiência de como fazer, o seu texto é bom, você conhece o pessoal do mercado e tal. E aí, agora eu estou lá, fazendo... Você está há quanto tempo já na Jambô? Acho que vai fazer uns 6 meses, 6 para 7 meses. Então, O Trevisan continua? Sim, ele já estava lá quando eu cheguei. Ele estava cuidando da parte de internet, de divulgação, de streams, de toda essa linguagem de internet que a Jambô tem, que também é uma coisa muito legal, porque não basta só você publicar, largar na livraria e esquecer. Principalmente RPG. Você tem uma quantidade gigantesca de fãs, de leitores, que vão lá, compram o teu jogo, tá aí agora. Aí você tem o suporte, você tem matérias que ajudam você a jogar, personagens novos, adaptação de filme. Você coloca tudo isso no site. E quem produz e quem coordena tudo isso é a JM Trevisan, que quem conhece RPG também sabe que é um outro grande... baluarte do RPG, né? E aí, para terminar a questão de baluartes, a gente publica o material do Cassaro, do Marcelo Cassaro. A gente publica a Roll Avenger, a gente está publicando 20 Deuses, a gente lançou recentemente o Projeto Ayla, que é do Cassaro com o Edu Francisco. Ele consegue... Porque a Maurício de Souza, a última vez que eu conversei com ele, que eu encontrei com ele na rua, ele estava, sim,
nem me chama para entrevista porque não dá. Ele nem me disse boa tarde, assim, a gente se encontrou, ele falou, nem fala nada, nem chama para entrevista porque eu tô assim, ó, de trabalho. Ele consegue fazer outras coisas? Então, ou ele não dorme, né? Bom, primeiro que assim, quem conhece o Kassab, ele não dorme mesmo. A gente fala que antigamente, quando tinha feriado, ele falava, vou descansar. Aí ele chegava com o livro pronto na segunda-feira. Descansou escrevendo um livro. E agora a gente está, na Jambô, a gente pega muita coisa que já foi feita, que é o caso do Hollywood. A gente fez uma versão decente do Hollywood, de colecionador. A mesma coisa com o Projeto Ayla, com 20 Deuses. Por quê? Porque o Kassab está trabalhando para o Maurício de Souza, está escrevendo o Chico Bento Moço. E assim, a quantidade de páginas que ele escreve por mês é relativamente insana. Assim, ele é um roteirista rápido, né, e ele escreve e ele rascunha as páginas. Agora você vai fazer 100, 90 páginas por mês, faz a conta de quanto que você tem que escrever por dia. Uau! Então ele faz a revista sozinho. Não, ele escreve, faz os balões, tudo, e ele rascunha. Isso vai. Ele faz um rafzinho. Ele faz um raf, isso vai para o Maurício de Souza, eles aprovam, e ainda tem alguma modificação, de repente eles querem que mude uma coisa ou outra. Depois isso vai para os desenhistas e aí tem a produção de desenhar, fazer de final, colorizar, montar revista, letreirar os balões, toda essa produção. Então, você já tem uma ideia de que as 90, 100 páginas que você escreve naquele mês, elas não vão sair naquele mês, e provavelmente nem no mês que vem. Então você tem uma linha de produção insana. Então, e aquela coisa, ele está escrevendo um material bacana, é um material legal, tá despontando. O Maurício Souza Produções está fazendo um produto atrás do outro muito mais legal. Então, ele não vai falar, não, vou largar para fazer uma coisa pequenininha aqui. Não. Quando tem tempo, quando ele pode, ele acelera a produção dele. Ele tem alguma ideia, ele fala, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ele, às vezes, não está presente direto na Jambô, mas ele está informado. A gente conversa com ele, a gente manda e-mail, ele opina, ele dá palpite e tal. E a vontade dele, que eu sei, porque eu converso com ele, é dele participar mais. Ele falou assim, eu quero dar um jeito de participar mais, porque é voltar para um mercado que ele também adora, que é o mercado de RPG. Ele coça a mão para falar as coisas às vezes, mas não dá tempo porque ele não tem tempo. Cíntia, provavelmente você deve estar assim. O que é RPG? Não, eu ia perguntar isso. Eu estava olhando a Cíntia. Pode perguntar, Cíntia, o que é RPG? Por favor, explica o que é o RPG, porque assim, eu já ouvi falar milhões de vezes, como vocês também devem ter ouvido falar, tem gente, claro, que entende, e tem pessoas que estão assistindo o programa como eu, que também não entende. RPG é uma sigla para Role Playing Game, traduzindo mais ou menos a jogo de interpretar papéis. É um jogo que foi criado há mais ou menos 20, 25 anos atrás. Ele é um jogo derivado, ele saiu de jogos de tabuleiro. Sabe aquele jogo tipo War, jogo da vida e tal? Só que no tabuleiro você mexe um peãozinho para chegar no lugar. No RPG, eles queriam fazer mais do que você mexer um peãozinho para atacar. Eles queriam que aquele peãozinho fizesse mais coisas além de atacar. Então a ideia é, vamos fazer um jogo de guerra. O peãozinho anda e conquista. Tá, o que ele conquistou? O que ele faz ali? Ah, ele vai roubar as coisas que tem ali. Como é que é isso? Na regra não tem. E aí eles começaram a desenvolver regras para você interpretar aquele peãozinho. Você na sua cabeça... Você cria uma história para aquele seu peão, é isso? Exatamente. E aí, como que você joga isso? Uma pessoa, que é o mestre do jogo, ele tem um roteiro básico do que vai acontecer. E os jogadores, cada um pega um personagem, como se fosse um ator num filme. Só que o roteiro não tá pronto. Ele vai criar o roteiro. Entendi. Por exemplo, dando um exemplo do Senhor dos Anéis. É tipo um detetive que eles criam um personagem, é isso? Exatamente. Mas é bem próximo disso. Deixa eu pegar um exemplo do Senhor dos Anéis. Todo mundo conhece o Senhor dos Anéis, os filmes e tal. Então, vamos supor que vocês vão jogar de Senhor dos Anéis. Mas só que ali não tem os heróis. Não tem os heróis. É só a história. Lá você tem que pegar o anel e jogar lá no vulcão. É a sua missão. Aí chega alguém e fala, eu quero jogar de mago. Que nem o Gandalf. Tá? Você vai ser o mago. Aí você cria toda a história daquele mago, o que ele é, o que ele pode fazer, dentro de umas regras que tem no livro. Ah, eu quero ser aquele anão guerreiro, barbudo, baixinho e tal. Tipo o César, vocês adoram anão guerreiro. Nossa, eu adorava jogar de anão. 2 machados na mão. Era tão divertido. O terror de na mesa. Porque só assim, né, pra te verem, né, que você era baixinho. Aí você explica todas as regras e o que você vai fazer. Aí o mestre chega e fala, então, vocês estão lá no conselho, o Elrond fala, tem que pegar esse anel, jogar essa porcaria fora.
Aí chega uma hora e fala, tá, e o que vocês vão fazer? Aí os jogadores falam pro mestre o que eles vão fazer. Tá, E o mas mestre- aí todos têm que jogar o anel no vulcão, é isso? É um grupo. Esse, É a missão do esse é o grupo. intuito. É. Só Entendi. que a coisa era assim, beleza, fomos lá jogar. Não, acabou. Não foi assim. Demorou pra chegar, vocês têm que passar. Qual lugar que vocês vão? Vocês vão pra esquerda ou Mas vocês isso vão pra você direita? cria ou fica Então, um conjunto de o gente mestre- criando? Tem um roteiro já definido. É. Se ele vai pra direita, Ok. tem um monstro X. Se Entendi. ele vai pra esquerda, tem um monstro Y. Quem Se ele vai lembra- pra cá, tem um Quem lembra, quem espinhadeiro. viu o Senhor dos Anéis, lembra que chega uma hora que eles falam, vamos pra Mordor, vamos Sim. pela montanha. Só que a Sim. montanha tá com uma nevasca. O mestre do jogo colocou, se eles forem por esse lado, vai ter uma nevasca. Uhum. Então não vamos pra nevasca, vamos pro outro lado, que aqui é a E cidade como dos Anãos. decide quem é o mestre? O mestre é a pessoa que propôs o jogo. Ah, tá, que criou. Eu li o livro, Tá, eu li ok. o livro lá que explica como que é RPG e tal. Eu quero jogar com os meus amigos. Ok. Eu mestro para os meus amigos. Vou ser Então qualquer mestre. um pode jogar, até eu? Sim, Lógico. qualquer um pode jogar. Assim, é um jogo que se passa na imaginação. Você imagina, mas é violento, você bate. Não, você não bate ninguém. Você fala que o seu personagem vai arranjar briga, você fala que o seu personagem vai fugir. Contar a história, só que todo mundo junto. Que nem nosso amigo que tinha clériga do amor, né? De uma clériga do amor. Ele queria que Nossa, todo deve mundo- ser muito legal jogar isso, É muito gente! divertido. extremamente É muito divertido. Junta aí todo mundo, vamos começar a jogar RPG. Há uns 10 anos atrás, mais 10 anos atrás, bem mais, quando trabalhava eu, Marcelo Cassaro e o Jair Treinante, nós trabalhamos numa revista que falava sobre RPG. E essa revista a gente falava de novidades, de livros que estavam saindo, e nós fazíamos matérias explicando como jogar com isso, com aquilo. A pessoa quer jogar de samurai, como é que você joga de samurai no RPG? As regras são assim, assim, assim. Eu quero jogar de elfo de orelha azul. É assim, assim. Então, a gente fazia pedacinhos Legal. de como jogar. Aí chegou uma hora que falou, a gente tem tanta matéria, vamos fazer um mundo nosso, né? A gente não quer jogar no mundo do Senhor dos Anéis, a gente não quer jogar no mundo do Star Trek, vamos fazer o nosso mundo, que nós criamos um cenário, um mundo, tudo, que a gente chamou de Tormenta. A gente deu de brinde na revista. Aí depois esse brinde virou um livro, aí depois virou 2 livros, viraram 3, porque as pessoas falam, aqui o livro dá o como jogar. Aí o livro tem, o mundo é desse jeito. Aí o livro que tem os monstros que são ali, o livro que tem as magias. Então a gente foi fazendo vários Poxa, que livros legal. foram lançando. E hoje em dia a Jambô é uma das editoras que mais publica RPG no Brasil. A gente está, esse ano inteiro de 2015, a Jambô está com 2 lançamentos por mês, sendo que um de RPG e um de não RPG. Então, você tem 12 lançamentos de RPG em um ano. Assim, a gente consegue lançar mais RPG do que devia. Sabe? Tá certo, vai e lança um Pathfinder RPG, que é um livro de 600 páginas. Mas a gente consegue manter vários pequenos lançamentos, como o livro-jogo, que é um livrinho simplesinho. A gente consegue aventuras prontas, que é um roteiro já de uma aventura, ou a gente republica um livro que tem todas as regras. A gente tem vários materiais, fora os que estão para chegar, que a gente já pensa lá para dezembro, já lançar tal livro. Por exemplo, é que nem a gente falou, o César gosta de jogar de anão. Anão é uma raça, é um tipo de uma criatura. Mas o que esse anão faz? Ele faz magia? Não, o anão não gosta de magia, é um guerreiro, ele bate. Então a gente vai e lança... Eu não gosto de água. O seu não gosta de água, tá? A gente faz um livro do guerreiro. O que é o livro do guerreiro? Fala os tipos de guerreiro, as armas que eles podem usar, os golpes que eles podem fazer. Esse tipo de livro ajuda o pessoal que vai jogar a fazer um personagem diferente, fazer uma história diferente. E é o que a Jambô tá fazendo. Deixa eu te perguntar, qual é o público-alvo? Assim, vocês fazem histórias também para as crianças, adolescentes e adultos, ou é tudo um só? Uma vez me falaram que RPG, o ideal do RPG era um pouco antes do adolescente para frente. Uhum. Não que criança não possa, mas a ideia é que você precisa ter o RPG padrão, né, que a gente conhece, ele já admite que você já faça contas rápido, que você saiba ler, que você leia rápido e tal. A gente cansou de fazer RPG simples. RPG simples, é assim, você joga um dadinho, tirou o número X, né? Porque a criança já pode jogar, já começa a jogar. Eu conheci muita gente que falou assim, eu jogo desde que eu tinha 8 anos de idade, desde que eu tinha 10 anos de idade. E hoje tem 40. Hoje tem 40. O que é um pouco difícil, porque o RPG foi inventado há 25 anos atrás. Mas depois você vê que algumas pessoas precisam saber matemática para jogar RPG. Né? Mas assim, o RPG, hoje basicamente ele é como um cinema. A partir de que ano você pode ver o cinema?
tanto faz. Você tem filmes para crianças, Sim. você tem filmes adultos, você tem filmes para todas as idades. Sim, porque RPG. nada, a imaginação é em qualquer idade. Exatamente. A gente brinca que RPG nos Estados Unidos, você tem um mercado gigantesco, não é tão grande quanto o nosso, é pequeno, está caminhando para isso, mas saiu um filme, já tem alguém fazendo RPG daquele filme, porque é interessante. Então, saiu Star Trek, você tem jogos de ficção científica que vão na linha Star Trek, você tem American Horror History, você já tem jogos de terror que já vão para aquele lado, você tem, por exemplo, princesas da Disney, você já tem gente que faz jogos para se encaixar Vou nessa adorar temática. esse. Mas não dá pra jogar com você de princesa da Disney. Você seria uma excelente princesa. Seria. Aqui, beijar e virou sapo, né? Tem a princesa e o sapo. Não, mas virou sapo. Virou Totalmente sapo. Ela vira sapo. É. Um outro produto, que não é exatamente RPG, mas que o pessoal que acompanha o programa com certeza vai lembrar, é o que a gente chama de livro-jogo. O que é um livro-jogo? O Por sinal, você trouxe aí o livro-jogo. Eu trouxe um livro-jogo, se você quiser mostrar depois, a gente vai ficar bastante feliz. O livro-jogo é um livro que você vai lendo, você está lendo, geralmente você é o personagem do livro, você está andando por um lugar, o lugar é assim, assim, em determinado momento tem lá, você encontra uma porta no corredor, você está andando no corredor, você encontra uma porta. Você quer abrir a porta? Vá para a página tal. Você quer continuar andando? Vá para a página tal. E aí, no mesmo livro, você pode ler ele várias vezes e a história vai ser diferente, porque você vai cada hora por um caminho. diferentes. Nossa, muito legal. Esses livros fizeram um baita de um sucesso nos anos 80, comecinho dos 90 aqui no Brasil. Uma editora trouxe vários e teve muita gente que falou, nossa, eu comecei a ler esses livros. A Jambô também está trazendo esses livros, porque ela fechou contrato com a empresa, ela fala, pô, a gente gostava desses livros, a gente vai trazer eles, para não ser publicado, a gente vai trazer. E... Eu tenho, agora que você falou disso, a Jambô parece que está trazendo também aqueles livros de D&D que a gente lia quando a gente jogava, que era do wrestling, A Jambô não, quem trouxe esses livros foi a Devir, chegou a trazer esses livros aqui. Eu achei Ela que chegou a fosse traduzir vocês. alguns desses, esses são os romances que foram romances, escritos pela Wizards of the Coast. A Jambô não tem os direitos dele, quem trouxe, a Devir trouxe alguns desses livros, mas eu não sei se eles continuam trazendo. Que eu saiba, o Dungeons & Dragons é um dos primeiros RPGs, é um dos mais famosos. Você assistiu Caverna do Dragão? Assisti. O nome original do Caverna do Dragão é Dungeons & Dragons. Ele foi produzido pelo pessoal que fazia RPG. Então, vários elementos clássicos do Dungeons & Dragons estão no Caverna do Dragão. O dragão de 5 cabeças, o mago, o bárbaro, o unicórnio, todos esses elementos estão no Dungeons & Dragons. A empresa que trazia o Dungeons & Dragons aqui para o Brasil era a Devir. Só que a Wizard of the Coast decidiu que ela vai entrar nos países que ela quer entrar com o Dungeons & Dragons. Então, as empresas não têm mais contrato, quem vai entrar é a própria Wizards. E aí eu não sei como é que tá. Aliás, esse desenho ele não tem fim, né? Não, ele não chegou, ele não... Porque só gente, vai fazer eles nunca sucesso. voltam pra casa, dá um que desespero. o engraçado desse desenho é que assim, ele só fez sucesso depois que ele acabou. Porque quando ele foi Ele exibido acabou a o quê? primeira- Não acabou? Não, ele foi cancelado antes de terminar. Ele acabou sendo cancelado antes de Nos terminar. Estados Unidos, nessa época, os desenhos animados eles eram feitos num esquema que hoje parece meio estranho pra gente. Eles eram passados num canal de TV e o canal de TV, depois de um tempo, ele vendia esses desenhos para outros canais, para outras transmissoras. E eles avaliavam se o desenho ia continuar ou não, se ele fosse bem na exibição. Então, o Caverna do Dragão, Dungeons & Dragons, ele passou na época e o pessoal não gostou. O pessoal achou, tá interessante. Só que quando eles venderam para outros canais, ele fez sucesso. Por quê? Eu não entendo, não sei. Eu suponho que eles passaram em horários melhores, fizeram divulgação, foi alguma coisa assim. Ser. E aí foi um sucesso. O desenho explodiu. Porque aí quando eu falo que foi vendido para outros canais, não é nos Estados Unidos. Ele foi vendido para os Estados Unidos, para o México, para o Brasil, para Portugal. Ele foi vendido para o mundo inteiro. E aí, no mundo inteiro, o desenho fez sucesso. Japão Só que aí, fez um sucesso tremendo. absurdo. Eles fizeram, no Japão, o pessoal fazia fanfic de Caverna do Dragão na época que o Caverna do Dragão estava sendo passado. Tava no ar. E aí o que aconteceu? A produtora já tinha cancelado a continuação. A gente entrevistou, quando a gente trabalhava na revista, entrevistou um dos roteiristas e ele explicou, não tem fim, porque o desenho foi cancelado antes. Ele chegou a escrever um final, a gente publicou na forma de lembro conto, disso.
Mas é um final aberto, sabe? Tipo, eles voltam, mas eles podem não ter voltado. Ou Então, mas podem eles voltar. estavam mortos? Não, isso daí foi conversa de internet. Essa foi a conversa de internet. Que o Vingador era Que era o mestre dos magos. Não. É. A história era exatamente aquela. Os garotos vão parar no mundo de Dungeons and Dragons, que era no jogo. E a ideia era, assim, as pessoas falam do Caverna do Dragão, mas elas não lembram que tinham várias séries na mesma época que tinham o mesmo problema. Sabe? Por exemplo, tem uma série famosa, o César lembra, porque é velho que nem... Opa, eu só assisti a televisão. Você lembra Manimal? Lógico. Manimal, o homem que virava animal? Isso na Sim. década de 80. Eu não lembro. A série teve 8 episódios. 8. Nunca acabou a história. Por quê? Porque não fez sucesso, eles cancelaram. Ai, que É aquela sacanagem. coisa, a gente sempre fala, poxa, mas Caverna do Dragão não tem final. Chips também não teve final. Sabe? Os caras foram promovidos, eles... Não, Chips... Águia de Fogo, Trovão Azul... Essas eram séries que eram feitas. Fez uma temporada, fez sucesso, beleza. Não fez, cancela, acabou. Mas e a história? Interessa, acabou. Sabe? Desenhos tinham muito disso. Principalmente. Triste isso. Acontece. Quem acompanha, poxa, queria saber o final, né? Hoje a gente tem uma mentalidade de temporada. Temporada fecha uma história. Antigamente não era bem assim. Você lembra? A gente assiste Space Ghost. Tá, quem que eram os pais dos 2 molequinhos que estavam... Não, exato. Não tem... A gente gente não não tinha. era muito comum isso, né? Era muito comum. Space Ghost acho que é de 66, eu acho. 66, design do Alex Toff, inclusive. Isso mesmo. Os Herculoides, uau, que bacana. Não tem fim a história. Deixa aberto. Mas Hanna-Barbera sempre criou personagens assim. Sim. Aparecem do nada e vão pra lugar nenhum. Sim, e eram sensacionais os desenhos. Sim. São sensacionais. Até agora ninguém sabe quem é a mãe do Johnny Quest. Exatamente. O Roger Burnham. Tinha que ter a piada maldosa, né? Tinha que ter a piada maldosa. Falando nisso, você está por dentro desse... o Léo que estava conversando comigo, falando que existe a possibilidade de realmente ter um filme, um longa-metragem do Johnny Quest. Então, eu ouço essa história de que vai ter um filme do Johnny Quest faz Já uns tem anos 15 já. anos, assim. Não, mas parece que o boato agora é mais... Eu não sei mesmo. Se fizer, vai ser... Eu não sei. A gente gosta muito do Johnny Quest Com porque certeza. ele era um desenho que quebrava o padrão de desenho da época. Exatamente. Era um desenho sério, era um desenho de pessoas morriam, nem sempre os heróis resolviam a situação se resolvia de outra forma. E aí, quando você fala, vai virar um filme, eu já fico um pouco preocupado. Porque aí você vai falar quem que é o diretor, quem que é a produção, se a produção vai ser uma produção pequena, se vai ser uma produção com muito dinheiro, qual vai ser o estúdio, quem vai ser o ator. Perigas você cair numa Sabe? coisa tipo Dragon Ball, né? Não, Dragon Ball não existe filme Dragon Ball. Não existe filme Dragon Ball. Ele acabou de responder. Existe. Ele acabou de responder o meu comentário. Sabe? Que, assim, existe uma coisa muito complicada quando você fala de cinema, quando o cinema se baseia em desenho, em quadrinhos, que é a adaptação. Uma história funciona muito bem no meio. De repente, as coisas que ficam legais naquele meio podem ficar complicadas em outro meio, que no Exato. caso é o cinema. Exato. Sabe, por exemplo, a gente adora o Quarteto Fantástico, a gente lê a história do Quarteto Fantástico, Adoro. nossa, sensacional. O filme não foi tão bem. O filme não, Esse último, né? o filme horrível. Eu se não acertou. gostei desse último Não se também. acertou. Só que aí você Não para. exagera. Não, ele é horrível. Ele é horrível. Sabe, eu tô com o pé muito É porque atrás. você nunca leu o Quarteto Fantástico. Eu tô com o pé muito atrás com a série do Preacher. Preacher é um quadrinho sensacional. E ele tem elementos excelentes como quadrinho. Agora, como série, eu tô com Mas o pé você sabe atrás. que isso não me preocupa depois que eu vi Constantine. Depois que eu vi Constantine, eu fiquei com fé em Preacher. Porque assim, Constantine ficou sensacional a série. É que a série não cresceu, né? Ela teve uma temporada e acabou. Você quer ver uma coisa que também... Eu fico... É difícil dizer. Por isso que eu acho engraçado quando o pessoal na internet fala vai ser bom, vai ser ruim. Vocês não sabem, não dá pra saber. Eu adoro filme de terror. Eu adoro filme de terror. Nem dá pra perceber. Eu adoro filme de terror. E quando anunciaram, vão fazer uma série de TV para Hannibal. Cara, Eu adoro filme Silêncio de dos terror Inocentes é um dos meus filmes favoritos. Pô, vamos fazer uma série com 10, 12 episódios pra contar coisas. Eu comecei a assistir a série, em 3 episódios virou a minha série favorita. Assim, a série é maravilhosa. É cínica, né? Cheio de... Ela é cruel. Qual? Ela é cruel. A Hannibal, a série Hannibal. Hannibal. Eu assisti as 2 temporadas, eu tô assistindo a 3ª temporada. Ela é linda, ao mesmo tempo, ela é linda e ela é terrível. Ela é uma série inteligente, você precisa pensar muito, tem umas coisas no duplo sentido.
E ela não fez sucesso nos Estados Unidos. Ela só chegou na terceira temporada porque um dos produtores da série era uma produtora francesa e eles achavam que a série tinha um ar europeu, então eles davam dinheiro para continuar fazendo a série. A série termina na terceira temporada e é uma série maravilhosa. Aí você fala, caramba, a ideia era ruim, virou uma série excelente. E algumas ideias boas, você fica com o pé tão atrás que chega e fala, vamos esperar, é o que eu sempre falo, vamos esperar para ver como é que a coisa sai. Então, depende muito de produtor, escritor, roteirista. Mas a gente passa por isso também no mundo dos quadrinhos, né? Você como editor Nossa, hoje, sim. você deve ter passado pela sua mão milhões de roteiros que você fala assim... Não, eu já falei mais de uma vez, quando eu trabalhei com quadrinhos de super-heróis, tinha umas ideias que quando falavam pra mim, olha, a ideia é assim, eu falei, nossa senhora, que ideia de jumento, vai ficar uma bosta. exato! Aí você vai ler no quadrinho e você fala, caramba, O cara ficou desenvolveu legal, muito bem. ficou legal. Eu dou o braço a torcer, eu editei Wolverine por um tempo. Nossa, Aí chegaram e falaram, olha, vai ter um título, uma das histórias, vai envolver a X-23, que é um clone feminino do Wolverine, adolescente. Eu, nossa senhora, que ideia ruim. Aí você começa a ler a história, os roteiristas usaram toda aquela coisa do Wolverine dele não saber o passado dele ter aquela fúria, dele não ser sociável. O cara usou como uma metáfora para adolescência. O adolescente não sabe direito para onde ele quer ir. Ele tem aquela coisa de eu quero ter amigos, mas eu não sou legal. E aí você tem histórias muito legais e muito bem desenvolvidas com um personagem que, se você parar para pensar, é quase uma piada, uma clone feminina do Wolverine. Mas as histórias eram legais e o personagem ficou legal. Você fala, tá. Então tudo depende muito de desenvolvimento, depende muito de como a coisa foi feita, como foi criada. Recentemente, eu tenho um outro exemplo disso. Minha esposa, você conhece, Germana Viana, ela adora quadrinhos feministas, quadrinhos que têm representação decente de uma mulher nos quadrinhos, que a mulher não é só um objeto e tal. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, falaram que o quadrinho da Garota Esquilo é muito bom. Garota Esquilo também é quase uma piada, né? A garota ela tem o poder e a força proporcional de um esquilo. que força que tem no esquilo? Então, depende, você carregar nozes, né? Não. Só que a gente pegou e começou a ler, é sensacional, o quadrinho é divertidíssimo. A Garota Esquilo, ela se muda para uma faculdade, ela tem uma colega de quarto, ela tem que esconder que ela é uma super-heroína, que é um trabalho, porque ela tem um rabo de esquilo. E ela tem aquele lance de esconder a personalidade civil dela, só que de repente aparece vilão. Ou tem uma história que ela vai enfrentar o Galactus. O Galactus é o vilão mais perigoso do universo Marvel, e ela resolve conversando e batendo papo. Ela descobre que o Galactus é triste porque tem pouco seguidor no Twitter. Nossa, Você tem sensacional! sensacionais. História Aí sensacional. você chega e fala, pera, da onde que... Eu nunca ia ler Garota Esquilo, mas a coisa é bem escrita. Então, existe muito a ideia pode parecer ruim, mas vamos ver quem faz, vamos dar tenta se informar um pouco como que é a coisa antes de chegar e criticar e falar, não vou ver, não vou. Cinema, mesmíssima coisa. Televisão, a mesmíssima coisa. Então, uma série que pode ser excelente, maravilhosa, na ideia, Constantine é uma coisa que você fala, nossa, não tem como errar, Constantine. Então, mas quando saiu o piloto, eu não gostei do piloto. Eu não sei se o resto da série é bom. É ótimo. O piloto eu achei muito fraco. Tipo assim, Ótimo. O cinismo dele fica mais presente com quantos episódios você tem uma coisa que me desenvolver. incomodou no piloto, é assim, a gente leu quadrinhos do Constantine, o Constantine não tem poder nenhum. Ele é um cara normal, só que ele conhece as coisas. Não, ele é um mago, né? Mas assim, você leu o quadrinho, você levava tipo 40 episódios para ele fazer uma magiazinha que era, sabe, coisinha simples assim. Aí na série de TV, no capítulo, ele faz 5 exorcismos, assim. Alguém espirra, ele já exorciza a pessoa, assim. Cara, o Constantine é um pouco mais contido e tal. Não sei como é o resto da série. Uma série que eu achei assim que ia ser uma porcaria e me diverti foi a Zombie. Completamente diferente do quadrinho, mas é uma série que eu assisti e falei, poxa, tinha tudo para dar errado, né? Porque é um quadrinho do Michael Red, que não é todo mundo que curte, não é uma história, uma história meio esquisita, meio cabeça, meio maluca. E na série, a série ficou divertida. Sabe aquela coisa de, vamos assistir o crime da semana, o que vai acontecer essa semana. Uma série divertida, que foi renovada, inclusive. Então, a questão é ver quem está fazendo. Bom, Rogério, para terminar, chama aí
site, Facebook da editora, como que a gente compra, onde que a gente acha o material para comprar, tem todas as livrarias, pode comprar pela internet, pode comprar direto da editora, como é que faz? Beleza, então vamos dar o serviço assim, né? Propaganda. Exato. Perfeito. A Jambô Editora tem um site, jamboeditora.com.br, onde a pessoa pode comprar os produtos da Jambô pelo site. E a partir de um certo valor, acho que a partir de 100, de compra feita acima de R$100, o frete é gratuito. O que é muito bom, porque a Jambô é em Porto Alegre. É todo mundo que fala, eu moro em São Paulo. Né? Então, nós temos os quadrinhos, nós temos os RPGs, os livros, mas além dos produtos físicos, você tem produtos em PDF e promoções, onde você junta os dois produtos, PDF, físico, tá? E você pode comprar no site www.jambô.com.br, jamboeditora.com.br. No próprio site da Jambô você também tem matérias e artigos falando de RPG, das linhas de RPG que a gente publica, que além do Tormenta, a gente publica o RPG oficial do Guerra dos Tronos, a gente publica Reinos de Ferro, Mutantes e Malfeitores, a linha de 3DT. 3DT, para quem não sabe, é um RPG super simples, que inclusive a gente dá de graça o PDF do livro básico. Olha aí, que legal. Você, eu quero começar a jogar RPG, mas não quero comprar o livro. Entra no site Jambô, baixa o 3DT, você pode começar a jogar de uma forma simples. Se gostar ou não, depois aí você vai atrás dos outros. A gente também tem mangás online gratuito. A gente tem o LED, escrito pelo JM Trevisan, escrito pelo Lobo Borges. De tempos em tempos, existe um cronograma lá, não vou lembrar de cabeça, a gente coloca capítulos novos do LED, gratuito para a pessoa ler lá. A gente, de tempos em tempos, junta alguns capítulos em encadernados físicos, que a gente vende. Se você quiser comprar, pode ler lá. Você tem o 20 Deuses, do Marcelo Cassaro e do Rafael François. O Sir Roland, o Bravo, do Zambi, que é quadrinho de humor. E o Califor, também do JM Trevisan, são quadrinhos gratuitos lá no site também. A Jambô distribui para grandes franquias de livraria. Você vai achar nas livrarias, se não tiver, você pergunta, que geralmente esgotou ou está para chegar. E o que mais? Deixa eu fazer um outro jabazinho também. Opa! Outro jabazinho. A minha esposa, Germana Viana, ela publica o Lizzie Bordella e as Piratas do Espaço, que é um quadrinho online. Toda semana, toda sexta-feira, tem uma página nova. Você pode ler inteirinho na internet. Passa o site. Que é o www.lizziebordelloeaspiratasdoespaço.com, ou pode seguir no Facebook, também tem a página da Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço, e da Germana Viana. Toda sexta-feira ela coloca a página nova. E ela também fez o encadernado, que saiu pela Jambô, né? Foi lançado em dezembro do ano passado, que também está à venda. Eu, como bom marido, eu recomendo. Senão ele dorme no sofá. É isso aí, a gente vai ficando por aqui com essa entrevista maravilhosa aqui com o Rogério Saladino. Vocês gostaram? Eu adorei. E a gente volta com muitas novidades daqui a pouco, então fica aí. Beijo. Bom, a gente está de volta, né? Vocês acompanharam essa entrevista do Rogério Saladino e agora a gente vai para a nossa crítica da semana, né? Um filme que o Léo assistiu, eu não consegui ver, então vocês vão desculpa, vocês vão ver a crítica do Léo sobre esse filme, que é o filme novo do Del Toro. E aí, Léo? A Colina Escarlate. Filme de terror, né? Del Toro, né? Se não é aquele esquema dele, né? Um tipo de crítica usando terror de mais do que nunca. Sim, sim. Esse ele deixou bem no estilo do... Oh, meu Deus, só porque eu ia falar, fugiu o nome, Labirinto do Fauno. Os filmes mexicanos dele mesmo, né? Acho que na verdade é o primeiro filme americano dele que vai mais pra esse estilo, né? Nos outros eram uns filmes mais movimentados. O padrão Del Toro, né? É um filme mais paradinho e tal. Até o elemento sobrenatural não é tão presente. Mas é o padrão Del Toro, né? Ele tá até mais gráfico, aquelas cenas mais gore, que não é muito comum nos filmes dele, com exceção talvez do Blade 2. Mas é um ótimo filme, um bom elenco, um bom figurino e um climão que lembra muito os clássicos da Hammer. Sério? Lembra muito, até por conta da ambientação, né? Tá.
Mais um acerto do Del Toro. Esse é difícil errar, né? Eu, particularmente, só não gosto do Blade 2 dele. O resto, eu acho os filmes dele todos fantásticos. Concordo. Eu gosto do Blade 2 como... Tá bom, ok. Eu acho um filme ok. Eu acho o mais fraco de todos eles, com certeza. Mas não desgosto, assim, achando horrível. E quer dizer que vale a pena. Vale a pena ir ao cinema. Vale muito a pena. Vale o ingresso. Vale o susto, vale o ingresso. Ótimo. Já que falamos de super-herói, a gente vai ficar com mais um, né? Falar um pouco do Flash na adaptação. Então vamos para a adaptação. Hoje o assunto é o seriado The Flash. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. Na série, o Flash é o policial científico Barry Allen. Nos quadrinhos, o Barry Allen, na verdade, é o segundo Flash. O primeiro foi Jay Garrick, que no Brasil foi conhecido como Joel Ciclone. O Jay, na verdade, está agora na segunda temporada do programa, que acabou de estrear. E até o programa está fazendo uma homenagem ao gibi dos anos 60, quando os dois Flashes se encontraram pela primeira vez. Naquela época, a DC Comics, que publica o Flash, estava renovando seus personagens e muitos deles, a começar com o Flash, mas não somente ele, ganharam versões bem diferentes. Então foi instituindo que as novas versões moravam numa terra chamada de Terra 1, que era onde os títulos mensais da editora se passavam, e os heróis criados nos anos 30 e 40, como Flash, o Lanterna Verde, o Sandman originais, moravam na Terra 2 e estavam semi-aposentados. No gibi, o Barry, inclusive, adota o nome Flash por ser um fã dos gibis do Flash da outra Terra. O roteirista Gardner Fox, na época, criou um conceito interessante de mais uma Terra paralela chamada Terra Primordial, onde os escritores, desenhistas, era o mundo real, na verdade, né? O mundo que o leitor vivia, e os escritores tinham acesso às outras terras pela sua imaginação e escrevendo essas histórias. Barry Allen surgiu nos anos 50 como a nova versão do Flash. Ele ganha seus poderes num acidente em seu laboratório na polícia quando um raio atinge uma estante cheia de produtos químicos. A partir daí ele tem a super velocidade. Com o passar dos anos, esse acidente foi ganhando outros tons, os poderes também foram ampliados, foi criada a força de aceleração, que é como se fosse uma força da natureza que dá o poder a todos os heróis e vilões velocistas da DC Comics e que se origina do próprio Barry. O público não leitor de quadrinhos pode estranhar um pouco ao assistir a série, pois já conhecia o Flash da série animada da Liga da Justiça. Lá era um Flash mais mulherengo, mais engraçadinho, e não era o Barry Allen. Aquele era o Wally West, que por mais de 2 décadas foi o Flash nos quadrinhos. O Wally West surgiu como o sobrinho de Iris West, a esposa ou namorada, dependendo da época e da versão, do Barry Allen. Ele sofre um acidente idêntico ao de Barry e se torna o Kid Flash, parceiro mirim do Flash. Quando o Barry morre durante a saga Crise nas Infinitas Terras, o Wally assume o manto de Flash e foi um dos raros casos em que um substituto foi não só duradouro, como alcançou grande sucesso. Tanto que, ao reformular o Flash recentemente, a DC Comics deixou o Wally de escanteio e voltou a investir no Barry Allen, não só no seriado como nos gibis. E os fãs bateram muito o pé por causa disso. Mas não foi tão um grande problema, porque o Wally já está aparecendo novamente nos quadrinhos, embora não tenha poderes por enquanto, e está também na segunda temporada do seriado. Resta saber se ele vai se tornar Kid Flash.
Um dos maiores vilões do Flash é o seu exato contrário, o Flash Reverso, também conhecido como Professor Zoom. Ele é um grande fã do Flash no futuro, que acaba conseguindo ter super velocidade e volta ao presente, onde várias vezes enfrenta o Barry Allen. Ele chega até o ponto de, em algumas ocasiões, fazer uma plástica para ter o mesmo rosto do Barry. A loucura dele vai a tal ponto que em uma história, não do Barry, mas do Wally West, o Flash Reverso volta no tempo e perde suas memórias. Como ele tinha o rosto do Barry e era um estudioso da vida dele, sabia cada detalhe, ele passa muito tempo acreditando ser mesmo o Barry. Nos quadrinhos, o Barry, depois da sua morte em Crise nas Infinitas Terras, demorou muito para ressuscitar. Diga-se de passagem, é uma coisa que acontece até demais nos quadrinhos. Os heróis têm o hábito de melhorar da morte. E ele voltou alguns anos atrás numa outra saga chamada Crise Final. Logo em seguida, a gente percebe que algumas coisas estão diferentes. Ele lamenta a morte da sua mãe quando ele era criança e o fato de seu pai ter sido preso pelo assassinato dela. E o Barry sabe que ele é inocente. O grande problema é que os leitores antigos não entenderam nada. Porque nas histórias clássicas do Barry Allen, os pais dele não só eram vivos, como muito orgulhosos da carreira dele como Flash. Aí na minissérie Flash Renascimento, a gente descobre o que aconteceu. O Flash Reverso fez uma vingança reversa. Ele voltou no tempo e assassinou a mãe do Barry Allen. E o pai dele acabou levando a culpa e passa o resto da vida preso por causa disso. Prisão perpétua. Tentando desfazer esse assassinato, o Barry volta no tempo e acaba criando mais uma saga das intermináveis sagas da DC Comics chamada Ponto de Ignição. Ao voltar no tempo, ele muda a estrutura do universo e cria um mundo que está muito pior. Quando ele mais uma vez tenta consertar tudo, ele descobre que ele não pode salvar sua mãe e isso resulta na reformulação atual dos quadrinhos da DC Comics, que é chamada de Os Novos 52. No seriado, acontece coisa similar. O Flash Reverso também volta no tempo e mata a mãe do Barry, só que no seriado é interessante, o Reverso fica preso no passado porque ele precisava sugar o poder do Barry para poder voltar para o futuro. Sem Flash, ele não pode voltar para casa. Então ele se vê obrigado a garantir a existência do Flash, provocando o acidente que dá poderes a ele. É uma versão diferente, mas que funcionou muito bem na série. Uma versão do Reverso que é superior até a dos quadrinhos. É um personagem mais diabólico até, porque ele chega a ser uma figura paterna ao mesmo tempo que é o maior inimigo de Barry Allen. Bom, o seriado tem muitos outros personagens, mas por enquanto a gente fica só com o Flash, ou melhor, os Flashes e o Flash Reverso. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode enviar para cesar@hqcia.com. Nós adoraríamos tirar todas as dúvidas sobre qualquer adaptação para você. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Bom, vocês viram aí o Adaptação, né? Para vocês entenderem um pouquinho o que a gente faz na adaptação, onde a gente faz uma análise da diferença do que é o quadrinhos original para o que é para onde ele foi adaptado. No caso aí, no seriado do Flash. Vocês veem que os dois são excelentes, né? Aí o Léo ainda conseguiu pegar aí um pouco do seriado de televisão de animação, pegou os longas-metragens de animação do Flash, da Liga da Justiça. Ele conseguiu fazer um bom apanhado. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para as nossas notícias da semana e a gente tem um negócio sensacional que rolou pela internet aí, todo mundo falando que a Fox finalmente ia largar o osso, né, dos X-Men, do Quarteto Fantástico, ia passar de novo para a Marvel, mas acabou de ser desmentido. Mas tudo isso. A gente morreu na praia. Mas é bom sempre lembrar, né? Os direitos não são da Fox. A Fox tem um direito de distribuição desses filmes, mas os direitos são de uma empresa chamada Regents. Então já soava estranho o rumor de cara. É verdade. Mas o que é verdade é que a Fox já vinha anunciando que queria fazer um seriado dos X-Men que seria contando a história dos alunos da escola.
acabou mudando completamente de figura. O que era um seriado viraram 2 que não tem nada a ver com a escola. Um é Hellfire, que é um clube do inferno, que foi visto no Primeira Classe, no filme. Sim, sim. Esse seriado vai ser no mesmo esquema do filme. Nos anos 60, um negócio meio de espionagem, com uma mulher super poderosa, não se sabe se vai ser a Rainha Branca, igual o filme. Provavelmente, né? Sim, espero. Aí, E com imagens dela, um né? ou uma agente na cola dela, como foi no Primeira Classe, que era a Moira MacTaggert, né? Que são como agente da CIA. Uma coisa interessante, o Clube do Inferno existe na vida real. É uma coisa que pouca gente sabe. Eu não sabia disso. Quando eu li a notícia, eu tomei até um susto. Ela é um clube mesmo de ricaços, antigo mesmo. É uma organização secular que teve origem na Inglaterra. Eu nem sei se ainda existe, pra dizer a verdade. É aquelas coisas que você vê em cinema, né? Com o cara fumando um charuto, naquele Bem um isso. mordomo atendendo. O clube onde foi feita a aposta do Volta ao Mundo em 80 Dias. É bem nesse estilo. Certo. E a outra série é o Legion, que é a história do David Heller, Legião, filho do professor Xavier, nos quadrinhos. Né? Ele é como o pai, ele é mutante e ele absorveu as personalidades de algumas pessoas que estavam com ele quando ele sofreu um atentado num avião, incluindo do terrorista. Então cada uma dessas personalidades controla um poder diferente. No seriado não está muito claro, mas parece que não vai ser exatamente igual. Parece que ele vai ser só esquizofrênico, tendo várias personalidades. E também não confirmam que ele vai ser filho do Xavier. Agora a parte mais interessante é que, embora não teve essa troca com a Quarteto, a Marvel está envolvida. Os seriados vão ser uma produção conjunta da Fox com a Marvel. Pô, isso nos tranquiliza um pouco, né? Quem sabe não abre espaço para um dia os filmes dos X-Men também irem pela Marvel. Exatamente. X-Men coitado, Quarteto Fantástico, né? Coitado. Merece uma coisa de verdade, merece um filme de verdade. Merece né? um filme, né? Merece um filme, exato. Você definiu bem, merece um filme. Qual que é a nossa próxima notícia? Notícia peso pesado. Nossa última notícia. A última notícia de hoje, que a gente já está estourando o tempo. É uma notícia peso pesado. Godzilla. Mais filme do Godzilla? Mais filme do Godzilla e Americano não sozinho. japonês? Americano e dessa vez junto de um amigo peludo, King Kong. Medo. O novo filme do King Kong já estava anunciado, que é o Kong Skull Island. E já estava também dito que ele ia ter algumas ligações com o último Godzilla americano. Tava na cara que era uma preparação para um encontro dos dois monstros. E agora foi oficializado. King Kong vs Godzilla pela Warner em 2020. A preparação é com o filme do King Kong em 2017 e o Godzilla 2 em 2018. Então... Sempre lembrando que é a segunda vez que eles se enfrentam, né? Teve uma produção japonesa, sim, algumas cenas rápidas. É verdade. Tosca até não poder mais. Mas divertida, o legal da versão japonesa é que ela é divertida, né? Ela não se leva a sério, isso que é legal. Então, a gente encerra a nossa HQcia por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do programa, a gente ainda está se adaptando, né? Então, alguns errinhos ainda acontecem, mas a gente está melhorando, né? Fala a verdade. Então, mande a sua sugestão, mande a sua crítica, mande a sua sugestão para o que você sente saudade, mande a sua sugestão para a adaptação, né, que a gente vai fazer o possível para produzir a matéria para você. Né? Cesar@hqcia.com. Lembrando que esse é um e-mail provisório. Lembrando para vocês nos seguirem no Instagram, né, HQcia, tudo junto. Né? No Twitter, Programa HQcia. É só procurar lá que vocês vão achar. Ou HQcia, eu tô com 2 Twitter. Eu preciso desativar um deles. Procura aí HQcia no Twitter para vocês nos seguirem. E a nossa página no Facebook, Programa HQcia. Você também vai nos encontrar com notícia, informação. A gente vai começar a colocar a agenda dos nossos entrevistados lá para você saber. E em breve uma grande novidade. Você vai poder entrar em contato com a gente aqui, fazendo um vídeo curto com a sua pergunta para o nosso convidado, que vocês perceberam que as nossas entrevistas são gravadas. E você vai conseguir entrevistá-lo também junto com a gente, você gravando um vídeo pelo seu celular e mandando pra gente. Deixa só a gente estruturar esse novo mecanismo, que em breve vocês vão poder participar do nosso programa como vocês participavam antes pelo nosso chat. Agora vocês vão participar com vídeo. Esse vídeo vai pro ar. Então já se preparem aí.
A gente vai colocar os entrevistados na nossa página do Facebook, você entra lá, vê quem é e já mande a sua pergunta de um minutinho e pouquinho, né? E isso vai pro ar, tá bom? Bom final de semana, um super sábado, um super domingo para vocês e a gente volta semana que vem com outra HQ e companhia. Tchau, até lá!